Olá, pessoal, começando aqui mais um Papo Desinformante nas eleições de 2022. Quem está ansioso, vem com a gente. Quem não está, vem também. Entre os vários monitoramentos e pesquisas que estão sendo feitas agora nesse segundo turno para entender o fluxo de desinformação nas redes, uma chama atenção, é do NetLab aqui da UFRJ, e ela mostra que Twitter, Telegram e WhatsApp são as redes onde mais cresceu o fluxo de desinformação no segundo turno. Por outro lado, o YouTube, que sempre aparecia aí como campeão, né, de disseminação de desinformação, ele teve uma redução nesse fluxo no segundo turno. O que mais que essa pesquisa mostra para a gente, Rodolfo? Oi, Ana. Oi, Matheus. Oi, Liz. Bom, como você disse, além do aumento, você tem também aquilo que a gente já vinha percebendo, né? Uma mudança um pouco nas narrativas principais. Esse estudo ele trabalha desde o monitoramento, desde meados de agosto, com 5 narrativas de desinformação. Uma que se refere à integridade eleitoral, uma outra que se refere a valores cristãos, né? Uma terceira que é a descredibilização da imprensa, uma quarta que são as questões socioambientais e uma quinta que é sobre gênero e família. Nesse monitoramento, a partir do primeiro turno até o dia 15 de outubro, que é o período analisado, você teve, além da discussão sobre a integridade eleitoral, né, que permaneceu, um aumento sobre as pautas relacionadas aos valores cristãos. Né? Isso, como a gente viu, deu a tônica aí de muitas fake news no primeiro turno. Vale ressaltar também que a Marie Santini, que é a pesquisadora do NetLab, ela aponta que a possibilidade de ter havido redução na média diária, né, de mensagens com essas narrativas desinformativas, tanto no Instagram, quanto no Face, quanto no YouTube, pode estar relacionado ao pico, né, ao aumento muito grande que teve logo nos dias próximos à eleição do primeiro turno, que pode ter dado uma interferência aí se comparar enquanto média diária. Enfim, o que é importante mencionar também é que esse estudo ele vai até o dia 15 de outubro. Pois é, e vamos seguir acompanhando nessa semana que teima em se arrastar, né? E é contigo, Ana. Obrigada, Rodolfo. Bom, dessa vez a gente fala sobre um estudo. Os pesquisadores são do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital. Eles mapearam eixos da desinformação entre o dia 30 de setembro e 18 de outubro. A conclusão é que vão ser necessárias medidas muito mais firmes aí para combater o fluxo de desinformação eleitoral, porque as fake news estão cada vez mais complexas e segmentadas. Conta mais para nós, Liz. Oi, Ana, oi, pessoal. Pois é, eu acho que quem está assistindo a gente deve achar que é uma notícia repetida, né? A gente vem falando sobre o problema do combate à desinformação durante todo o ano, mas principalmente nesse período eleitoral, a gente mostrou vários estudos e levantamentos que mostram como as redes sociais, as plataformas vêm lutando, né, para combater a desinformação e vêm falhando nessa luta. Esse mais recente estudo que a gente publicou no nosso site fala, né, traz 4 eixos diferentes e o principal deles, que eu acho que talvez seja o mais que acenda maiores alertas, é que publicações que violam as próprias regras das plataformas continuam lá sem ser moderadas ou então sem ter um rótulo ali de desinformação. Essas publicações, de acordo com os estudiosos, né, que é a Tatiana Dourado, o Rodrigo Carreiro e a Maria Paula Amada, se dividem em 3 eixos principais. O primeiro é ataque às urnas, um ataque ao sistema eleitoral e aos ministros do STF e do TSE, e também convocação para atos antidemocráticos. E isso fere as regras das plataformas, porque a maioria delas tem regras específicas contra esse tipo de conteúdo. O Twitter, por exemplo, tem uma regra contra informações falsas que podem causar confusão sobre as leis e regulamentos de um processo cívico, ou sobre as pessoas responsáveis e instituições que executam esses processos cívicos, ou seja, informações falsas que são utilizadas, né, para atacar as urnas e o nosso sistema eleitoral, além, né, da corte eleitoral. Então, esse eu acho que é um dos pontos principais, porque as plataformas já têm regras para isso, mas elas não são colocadas na prática. Na prática, esses conteúdos continuam circulando. Além disso,
os pesquisadores também levantaram outras fake news sobre urnas e supressão de votos que continuam no ar, por exemplo, dizendo que os votos para Bolsonaro não são computados, ou então que as urnas já tinham votos para Lula registrados antes de iniciar o processo de votação, e que as urnas não são protegidas, que são manipuladas, enfim, aquela desinformação que a gente já conhece, que a gente já vem falando, né, que são informações falsas. Então, a gente percebe nessa última semana de eleições que as plataformas falharam na moderação desse tipo de conteúdo e no combate à desinformação também sobre o processo eleitoral. Além da desinformação que a gente fala, né, candidato contra candidato, principalmente no processo eleitoral. A gente vai continuar de olho nesse final de semana de eleições, para na próxima semana falar um pouco sobre como vai ser essa próxima semana em relação a isso. Quem quiser ler o estudo completo, a matéria está lá no nosso site. Legal, Liz. Bom, enquanto isso, o Tribunal Superior Eleitoral viu aí a sua autoridade ser questionada, tanto pela Procuradoria-Geral da República, quanto organizações da sociedade civil questionaram aí a resolução que endurece, né, contra as fake news, né, que coloca aí o tribunal numa posição de cobrar mais rapidez, né, e eficácia das plataformas na remoção desses conteúdos desinformativos. O Matheus traz para a gente as últimas aí da Justiça Eleitoral. Olá, Ana, olá a todos. Isso mesmo, Ana. Nesses últimos dias das eleições, na campanha, né, para as eleições do segundo turno, o Tribunal Superior Eleitoral vem acompanhando e trabalhando bastante para combater a desinformação nessa reta final. Há uma semana, a gente falou até aqui no Papo Desinformante, né, a sessão plenária que iria votar a proibição da propaganda eleitoral na internet a partir das 48 horas antes do pleito. A sessão ocorreu, né, na quinta-feira passada, e a resolução que visa o enfrentamento à desinformação, especificamente para domingo, foi aprovada, determinando também que as redes sociais removam conteúdos em até 2 horas depois de notificadas. No dia das eleições, esse tempo cai para 1 hora. Além disso, uma vez que o TSE identificar fake news que já foram julgadas, sendo replicadas em outros canais e links, será possível estender a decisão judicial para que haja exclusão imediata, sem necessidade de novos processos judiciais, como acontecia anteriormente. Essa resolução, como eu falei, foi aprovada, né, e votada na quinta-feira, e na sexta-feira o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, entrou com ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar, que foi negada no sábado, né, pelo ministro Edson Fachin. Aras recorreu da decisão, levando a ADIM para o plenário do Supremo Tribunal Federal, que votou na terça-feira e decidiu, por maioria, manter a resolução. Em plenário virtual, 8 ministros acompanharam o voto do relator, o ministro Edson Fachin, né, considerando que o TSE não excedeu o âmbito da sua competência normativa com a resolução, buscando mantê-la em vigor. Fachin justificou o posicionamento em razão dos efeitos negativos da desinformação na integridade democrática e na liberdade do cidadão. E outro fato interessante que ocorreu essa semana, né, foi na plenária da terça-feira, em que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, disse que os direitos de resposta concedidos aos candidatos durante essa campanha se mostrou mais importante que a remoção de conteúdo no combate às fake news. O presidente falou, abre aspas, a partir do momento que ampliamos a concessão do direito de resposta, houve um abrandamento nas propagandas de rádio e de televisão. Essas e outras decisões do TSE você acompanha nas redes sociais e também no site do Desinformante. Ana? Obrigada, Matheus. O Papo Desinformante Eleições 2022 fica por aqui. Aliás, nosso último papo nas eleições de 2022, mas a gente volta semana que vem tratando aí do tema da desinformação. Enquanto isso, tá cheio de conteúdo novo. Assina o canal aqui, ative o sininho. Tem Desinformante Explica. Lá no Instagram e aqui no Shorts também. Tem um Minuto Sem Fake, que a gente está dando dicas aí individuais e coletivas para a gente fazer a nossa parte na proteção da democracia. Até a semana que vem. Obrigada. Tchau.